A paz do Senhor, professores da classe Maravilha de Sião. Em conformidade com a nossa liderança, pastor Alessandro Malafaia e a pastora Aline Malafaia, e também alinhado com o nosso coordenador da Escola Bíblica Dominical, o evangelista Leonardo, estamos mais uma vez nesse nesse primeiro trimestre, tá? Na aula para adultos da Betel, que tem a temática o movimento pentecostal, a chama do Espírito que continua incendiando o mundo. E aprove a Deus, professores da classe Maravilha de Sião Acadêmico, que nessa lição de número 13 é a última lição do ano. Aprove a Deus nesse tema, tá? Aprove a Deus nesse tema que vai ser, ok? Dentro dessa temática do primeiro trimestre, também desse tema que vai ser, ok? Lição 13 para adultos, tá? Primeiro trimestre de 2025, um movimento pentecostal, mas um tema muito bem propício nessa lição 13, que vai ser selecionado, professores, no dia 30, tá? No próximo domingo, dia 30, tá? Vocês vão lecionar nas vossas congregações e também na matriz, tá? A necessidade de avivamento no século 21. Uma nova geração clamando pelo poder do Espírito. Essa lição vai ser, tá? Essa é uma aula preparatória para que os senhores e as senhoras, professores da classe Maravilha de Sião, possam lecionar no próximo dia 30. É a lição 13 e em apreço é a última lição do primeiro trimestre, que tem como, sem mais delongas, tá, o texto áureo. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Perfeito. Na verdade aplicada dessa lição 13, tá? Ele tem fundamental viver em constante oração e vigilância para uma para não esfriar no amor, nem, tá, extinguir o espírito, não esfriar no amor e nem extinguir no espírito. Lição 13, a necessidade de avivamento no século 21. Uma nova geração clamando pelo poder do Espírito Santo. Isso. Nos objetivos da lição, que tem muita ênfase para a nossa aula, o planejamento da nossa aula e para, tá, a pedagogia da nossa aula, professores e professoras da classe Maravilhas de Sião. Tá? O objetivo é reconhecer, enfatizar e compreender. Tá? Nessas três ênfases, reconhecer o valor do avivamento para o nosso dia, nossos dias de hoje, para a igreja contemporânea, a sociedade contemporânea, enfatizar a condição para que o avivamento ocorra, compreender o que caracteriza o verdadeiro avivamento. Perfeito. Na introdução, o comentarista ele vai colocar com muita ênfase assim: para encerrar o trimestre, que é a lição 13, é a última lição do trimestre, professores e professoras, acadêmicos da classe Maravilha de Sião, da Assembleia de Deus em Campo Grande. Para encerrar o trimestre, veremos a importância ou relevância de buscar o avivamento espiritual nestes últimos dias da igreja na Terra. Porém, é imprescindível que, à luz da palavra de Deus, nos guie essa busca, para não sermos enganados nem confundidos diante de tantos movimentos que tentam imitar aquilo que somente Deus promove, o avivamento espiritual. Aviva, ó Senhor, a tua obra através dos tempos. Abacuque, o profeta menor, já dizia, Abacuque 3,
já profetizava, 3:2, tá? Para se acontecer primeiro na Igreja Apostólica, tá? Na descida do Espírito Santo, no dia de Pentecoste, e depois até os dias de hoje, para a Igreja contemporânea. Esse avivamento aconteceu através dos tempos, através dos tempos. Perfeito. Tópico 1, sem mais delongas, tá? A relevância do avivamento. No dia de Pentecostes, a partir de Atos 2, 1, de 1 a 11, a partir de Atos 2, vai ser o quê? A descida do Espírito Santo no dia de Pentecoste. No dia de Pentecoste, ali naquele local, naquele cenáculo, não só estavam só os 120, não, mas tinha homens de todas as nacionalidades. Homens da Judéia, da Cananéia, homens da Ásia Maior, homens também da Europa e da África, porque numa só pregação de Pedro, sim, 3.000 almas se converteram. E aquelas almas ali estavam no dia de Pentecoste, nesse avivamento que difundiu ali, claro que no centro, em Jerusalém, conforme o próprio Jesus ele citou em Mateus, Marcos e Lucas, nos evangelhos sinópticos, que estão em conformidade no seu contexto literário, está escrito em um, vai dar embasamento no outro, ele vai falar, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido o poder. Mas é importante frisar, meus irmãos, acadêmicos, que nesse dia desceu a descida do Espírito Santo, ok? No dia de Pentecostes, foi em cidadãos, tanto judeus como cidadãos, tá, de outras nacionalidades. Desceu ali, tanto falar em glossolalia, na sua própria língua natal, mostrando que tinha cidadãos, que ali era o centro, tá? O cenáculo ali era o centro de, da convenção de pessoas do conhecimento, da cultura, da sociedade judaica e grego-romana. Por quê? Porque o mundo grego-romano, os romanos, tá? Era o governo. E ali, aquela cidade ali era uma província romana. Ó, tá? E veio os cidadãos de toda a Europa, e principalmente da Grécia e tá? Que é a Europa, tá? E de Roma. E também da Ásia Menor, Ásia Maior, da África estavam ali. E a palavra de Deus diz que todos foram cheios. Mas é importante frisar também, nessa relevância do avivamento, que começa em Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 2, que esses homens eles voltaram para a sua terra natal, para a Europa, para a Ásia, cheio do poder de Deus, cheio do poder do avivamento dentro dele, ou seja, poder com eloquência para pregar a palavra, ser cheio também para poder, né, através da homilética, através do convencimento, da oratória, convencer, tá, as almas a Deus, ao Evangelho de Jesus Cristo. Eles voltaram cheio e pregaram o Evangelho dentro de caverna, pregaram o Evangelho de noite, né, porque tem nesse contexto, nas cidades que eles voltavam, por exemplo, na Grécia, tinham seus deuses, panteão de deuses, e eles voltam cheios do poder de Deus, pregando que existe só um Deus, que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo salva, batiza no Espírito Santo, conforme eles foram batizados e falaram em línguas, que nosso conceito, nos rudimentos internos da igreja Assembleia de Deus, vai dizer que aquele que é batizado no Espírito Santo, é o falar em línguas é a evidência. E também a Bíblia vai dizer também que o falar em língua é a primeira evidência do batizado ser cheio do Espírito Santo. Perfeito? Nesse sentido. Então, esses homens, eles voltaram e o evangelho voltaram para sua terra natal e o evangelho foi difundido em todo o mundo através desse dia de Pentecoste, que é uma festa tradicional para o povo judeu. Vem a festa do Pães Ázimos, uma festa do tabernáculo da Páscoa, e 50 dias depois vem a festa do Pentecoste, 50 dias. Tá? Calhou da descida do Espírito Santo naquele cenáculo em cidadãos, tá? De várias nacionalidades, ele se encher do poder de Deus numa festa tradicional judaica que é o Pentecoste. O avivamento no dia de Pentecoste, eles voltaram cheio do poder igual o poder de Pedro, tá? O poder de convencimento, de eloquência, de capacidade, tá? De convencer as almas através da unção,
da palavra, o porta-voz, Pedro, usando a unção e pregando 3.000 almas. Esses mesmos homens, cidadãos de outras nacionalidades, voltaram para sua terra natal com esse mesmo poder, e o evangelho crescia maravilhosamente através desses homens, tá? Porque Paulo só aparece no cenário 7, 8 anos depois, que ele aprende com o Espírito Santo e depois aparece no cenário e funda a primeira igreja apostólica em Jerusalém. E depois começa as suas viagens missionárias. Mas quando ele começa a sua viagem missionária, tá? São 4 viagens missionárias, tá? Ele já esses cidadãos que estavam lá no dia de Pentecostes, voltando para a sua terra natal, prepararam o terreno da evangelização para Paulo. Paulo veio como bispo, como líder, Pedro também, mas esses cidadãos que voltaram para a sua terra natal, nos Atos Apóstolos, eles prepararam, tá, o caminho para Paulo e para Pedro. Tanto que a igreja física, a igreja física, lá em Gálatas, em Efésios, a arqueologia vai provar, houve grandes templos cristãos, nosso, né? Física, só 300 anos depois que vai aparecer os grandes templos, porque a igreja era perseguida, era escondida, mas crescia maravilhosamente antes dos grandes templos. Nesse sentido, essa é a introdução. O significado do avivamento em 2 aspectos. Nós vamos dividir esse significado do avivamento em 2 aspectos, tá? No subtópico 1.2, ok? Primeiro, o avivamento é uma bênção de Deus. Salmo 85, 60. Segundo, o Espírito Santo é responsável pelo avivamento. Primeiro, o avivamento foi uma bênção de Deus naquele cenáculo, ok? Para homens de várias nacionalidades, mostrando que Deus ele veio para os judeus, para os 12, 120, mas também para milhares, tá, de gentios que estavam naquele local, que voltaram cheios para sua terra natal. E o avivamento, o Espírito Santo é responsável pelo avivamento. O avivamento é uma bênção de Deus, é para todos, para quem quer, ok? Buscar com zelo os melhores dons, ok? Ter relacionamento para com Deus, para que esse avivamento possa acontecer na sua vida pessoal, ok? E é importante frisar também que todos aqueles homens ali, somente os discípulos 120, os escolhidos e os discípulos de Jesus Cristo, eles obedeceram. Só receberam a bênção porque o avivamento, porque obedeceram. Não façam nada. Eu fui ao céu, fui assusto aos céus, mas deixe-vos o meu espírito. Mas ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido do poder. Do poder o quê? Poder no dia de Pentecoste, do poder do avivamento. Eles obedeceram. E os que obedeceram receberam esse revestimento especial, ao ponto do evangelho ser difundido no mundo através do dia de Pentecoste, naquele cenáculo, por aqueles cidadãos. O avivamento é uma bênção de Deus, tá? 2, o Espírito Santo responsável pelo avivamento. A urgência e necessidade do avivamento ao longo da história, tá? E no poder do Espírito Santo na vida pessoal. Ao longo da história, nós, né, as 12 lições foi falando sobre isso, né? Começa lá no começo em Atos dos Apóstolos, depois vai através da história, a descida do Espírito Santo na vida do crente, tá? A permanente vigilância no chamado à santidade para a preparação, a reforma protestante, esse avivamento vai passando através da história, houve um grande avivamento na história protestante, perfeito, em permanente vigilância, e vem que o petismo, reavivando o coração através da devoção pessoal, e o movimento de santidade, tá? Buscando a perfeição cristã, tá? Na vida cristã, tá? E o avivamento na Rua Azusa foi através da história, e o movimento pentecostal no Brasil, tá? E também o movimento pentecostal e neopentecostal, renovação, expansão no século XX, e o batismo, tá, com o Espírito Santo, e o pentecostalismo clássico, somos nós, 1911, Gunnar Wing e Daniel Berg. Eles não falavam o português direito, mas falavam que Jesus Cristo curava, batizava no Espírito Santo e salvava. E se tornamos a maior força pentecostal do universo nessa vertente do avivamento. No avivamento através da história. Tá? E no Espírito Santo na vida pessoal. E agora, né, o movimento pentecostal na obra missionária,
levando fogo a de Deus a todas as nações, e aprove a Deus essa 13ª lição, é a última do primeiro trimestre, vai falar a necessidade do avivamento no século XXI, uma nova geração, clamando pelo poder de Deus, o avivamento ao longo da história e o avivamento na vida pessoal do crente. A busca é constante, ok? É obediência, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido do poder. Obedeceram, foram revestidos do poder do avivamento, o poder da eloquência, da capacidade do Espírito Santo para convencer através de você, porta-voz da palavra de Deus. Nesse sentido, ok? Por quê? O cristão precisa de um avivamento. Por que ele precisa? Vamos lá. Primeiro, em dois tópicos, dividido em dois tópicos, tá? Em dois pontos, desculpa. Por que o cristão precisa de um avivamento? Primeiro, para não ceder às abordagens do inimigo. Segundo, para não deixar fluir nossa natureza carnal do pecado herdado. Não ceder às abordagens do inimigo, para não deixar fluir nossa natureza carnal do pecado herdado. O pecado lá no Éden é um pecado herdado, ok? Nós carregamos dentro de nós o pecado herdado. O homem é incapaz de fazer o bem, teologia sistemática, ok? É incapaz de fazer o bem, doutrina do homem. Ele é incapaz de fazer o bem por conta do pecado herdado. Ele só vai fazer o bem, o homem, quando ele não deixa fluir essa natureza pecaminosa, quando ele se enche do Espírito Santo de Deus. Porque quando ele se enche do Espírito Santo de Deus, ele não tem lugar mais para fluir o pecado herdado. Ele está dentro de você, mas ele não dá espaço para o pecado herdado, porque você está cheio do Espírito Santo de Deus, ou seja, cheio do avivamento de Deus por conta da vossa obediência e submissão às autoridades constituídas, tanto terrena como, né, secular, como eclesiais. E principalmente obedecendo a palavra de Deus. Aí, ok, eu botei aqui em Gálatas 5, 22 a 24, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, bondade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei para fazer o bem, não existe lei para você fazer o bem. Você pode fazer à vontade, é livre para fazer o bem. E os que são de Cristo, tá? Crucificavam a carne com as suas paixões e concupiscências. Com as suas paixões e concupiscências, ok? Os são de Cristo, crucificado com Cristo. Se Cristo ele foi crucificado, você também foi crucificado também junto com Cristo. E as paixões e concupiscência da carne foram jogados por terra, porque você está cheio do avivamento de Deus através da história e na sua vida pessoal. 3 condições para ocorrer o avivamento. Tópico 2. As condições para ocorrer o avivamento. Eu botei 3 condições para ocorrer o avivamento. Primeira condição: arrependimento, oração e palavra. Primeira, ok? Essas 3 condições. Arrependimento, ok? Está em Salmos 59, 2. A oração, Lucas 3, 21 a 22. E a palavra de Deus, ok? Está em Salmos 51, 17, 119 a 101. São as 3 condições para ocorrer o avivamento. Tem mais condições, tem várias condições. A Bíblia é repleta de condições para ocorrer o avivamento. Mas eu separei, e o comentarista também dessa lição, ele separa 3 condições, ok? Vamos lá. Arrependimento. Nesse arrependimento, deixa eu puxar para cá, ok? Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobre o seu rosto de vós, para que não vos ouça através por conta do pecado, por conta da iniquidade, ok? Deus ele não vai te ver, encobre o seu rosto de Deus não te ver. Mas quando você tem o avivamento, o arrependimento, ok? Sincero, Deus ele joga todos os teus pecados no mar do esquecimento e começa o renovo, a regeneração na vida do crente, a regeneração na vida do cristão. Ok? O 2, na oração, e aconteceu o quê? Como todo o povo
se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele de forma corpórea. É, simbolizando um dos símbolos é o pomba, a pomba, como a pomba. E ouve-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. E no próprio Jesus, ó, ele deixou um grande exemplo. Nós precisamos ser um tipo de Cristo, tá? No arrependimento, na oração e na palavra, ok? Porque o próprio Jesus deixou esse grande legado nos evangelhos sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas. Nesse caso, Lucas 3, 21, 22, palavras de Jesus. E na palavra, o 3, na palavra, tá? 1, arrependimento, 2, na oração, 3, na palavra. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. Um coração quebrantado, contrito, não despreza a Deus e não despreza a sua palavra, porque a palavra de Deus é luz para o nosso caminho. A palavra de Deus vivifica o nosso ser. A palavra de Deus é bússola. A palavra de Deus é caminho. A palavra de Deus é sabedoria. A palavra de Deus te leva à salvação. A palavra, nesse sentido. Então, esses 3 requisitos para o arrependimento. 1, 3, isso. Tópico 3, perfeito, dessa grande lição, lição 13, ok? Os resultados do avivamento. Na lição 3, vai ser resultado do avivamento, também dividido em 3 tópicos, em 3 pontos. E o comentarista também vai dividir, professores acadêmicos da classe Maravilha de Sião, vai também dividir em três tópicos. Primeiro, avivamento nos mantém cheio do Espírito. O avivamento vai manter cheio do Espírito. Foi lá no dia do Pentecoste, foi na John Hudson, o pré-reformador, Martim Lutero, o reformador, se encheram do poder pela palavra, se encheram, se enche, e foram avivados. O avivamento, tá, nos mantém cheio do Espírito. Foi através do Espírito Santo de Deus que esses homens fizeram proeza através da história, através do, sabe, foram grandes avivalistas através da história em pró do reino de Deus. 2, o avivamento nos faz andar em espírito. O avivamento nos faz andar. Avivamento é o quê? Relacionamento para com Deus, intimidade para com Deus, intimidade para com a sua santa palavra, nos faz andar em espírito. 3, o avivamento nos faz viver uma vida abundante. Sim, o conhecimento da palavra de Deus, o conhecimento bíblico sobre o avivamento, restauração, regeneração, nos faz viver uma vida abundante. Foi assim através da história dos grandes personagens bíblicos, desde lá do mundo antigo, os profetas menores, profetas maiores, os evangelistas e depois os grandes avivalistas, que essa lição traz como ênfase. Trago a primeira palavra-chave. A primeira palavra-chave não poderia ser outra. A primeira palavra-chave dessa lição 13 é avivamento. A primeira palavra-chave é avivamento, ok? E isso, subtópico 3.1, é um subtópico do tópico 3, tá? Ok? Professores e professoras acadêmicos da classe Maravilha de Sião. 1. O avivamento nos mantém cheio do Espírito. Todos foram cheios do Espírito Santo. Começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Já começa em Atos Apóstolos. A partir do capítulo 2, começa esse grande avivamento no dia de Pentecoste. E fala que todos que estavam aqui naquele cenáculo, homens de todas as nacionalidades, falavam em glossolalia na sua terra, na sua língua natal. É uma evidência, tá? O falar em línguas é uma evidência do avivamento. Ok? 2. Não vou falar todo o versículo, mas subtópico 2, 3.2. É um subtópico do tópico 3. 2. Avivamento nos faz andar em espírito. Agora, vos rogamos, irmãos, que aceiteis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos preside ao Senhor, e vós admoestam, e o que os tais com amor
em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros, exortamo-vos também, irmãos, e que admoesteis os insubmissos, consoleis os demasiados, ok? Ampareis os fracos e seja longânimo para com todos. Evitai que alguém retribua a outro mal por mal. Pelo contrário, segui sempre bem entre vós e para com todos. Aí começa: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em todo, em tudo, dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis, não extingueis o espírito. Não desprezeis profeta. Julgai todas as coisas. Retém o que é bom, retente o que é bom. Obstende-vos de toda a forma do mal. Ok? E já deixo a segunda palavra-chave, ok? Nesse tópico 3.2, avivamento nos faz andar em espírito por conta de todas essas questões literárias escrito em 1 Tessalonicenses 5, de 12 a 22. Principalmente, regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Não apagueis o espírito, não desprezais o profeta, julgai todas as coisas, retende o que é bom. Esse é o verdadeiro avivamento. A segunda palavra-chave vai ser, ok? Arrependimento. Arrependimento é a segunda palavra-chave dessa lição 13, a última lição, professores da classe Maravilha de Sião. A primeira é avivamento, a segunda é arrependimento. Ok? 3 ainda, 3.3. O avivamento nos faz viver uma vida abundante. Nesses 3 pontos, 3 tópicos. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto, a mais dele, e ele vos amou, no qual, não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. A avivamento nos faz viver uma vida abundante. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Essa glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações para todo o sempre. Amém. O avivamento nos faz viver em santidade, em novidade de vida. Conclusão, terminando, que o Espírito Santo de Deus continua operando em cada coração, ok? Mas antes disso, eu vou dar a terceira palavra-chave. Primeira, avivamento. Segunda, arrependimento. E a terceira palavra-chave, autoconhecimento. Avivamento, arrependimento e autoconhecimento. Você precisa ter o autoconhecimento de você mesmo, ter uma consciência cristã para promover um grande avivamento no século XXI, na igreja e sociedade pós-moderna. Deus tem esse chamado para com você. Que o Espírito Santo continue operando em cada coração e o anseio de buscar mais Deus
que cada discípulo de Cristo responda positivamente ao agir do Espírito e o Senhor aqueça os corações, fazendo com que abundem em amor para a edificação da igreja e a glória de Deus. Que por esses dias, cada um professor e professor da classe Maravilha de Sião, nós profetizamos toda a sorte de bênção sobre a vida de vocês, intelectual, a bênção ministerial, a bênção financeira, sim, que vocês precisam, mas até o nosso novo encontro no próximo dia 30, vai ser no próximo domingo. Deus abençoe sempre.